Fala pessoal, uma boa noite. Aqui é o Léo Cardin, mais um Coluna Invisível iniciando hoje. Antes de a gente começar esse programa, eu gostaria de pedir para que você está chegando agora aqui no Coluna, no canal, se inscreva, tá? Não saia daqui sem ficar inscrito para receber as notificações das futuras programações, futuros programas do Coluna Invisível. E para você também acessar a playlist geral do canal com todas as outras 75 entrevistas, né, ou mais de 70 entrevistas, quase 80 entrevistas que a gente tem aí para você poder conhecer melhor o nosso projeto. Aqui o Coluna Invisível, o objetivo é falar sobre o essencial, porque o essencial é invisível aos olhos, então é numa conversa que você consegue entender esse conteúdo, não a forma, aquilo que aparenta, mas aquilo que nós trazemos como essência. Então, por isso o nome Coluna Invisível, né? Que é aquilo que sustenta e está invisível, está por trás, está dentro, que é o conteúdo. Então, preste atenção aí que tem muita coisa, muita gente boa que passou pelo programa, muita gente bacana, e a pessoa que veio hoje aqui também é uma delas, tá? Vai valer muito a pena essa entrevista. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Card Ambiental, que é uma empresa que faz um trabalho com resíduos sólidos, com transporte e coleta, limpeza de resíduos sólidos. Então, se você quiser uma empresa de qualidade, uma empresa que de fato faça um serviço honesto, transparente e responsável, conte com a Card Ambiental, www.cardambiental.com.br ou no Instagram, @cardambiental, tá? Então, pessoal, temos também o patrocínio da B2 Academy, que é um portal completo de cursos pela internet, um portal que você pode utilizar aplicativos via celular para estudar, seja qual for o software, com a disponibilidade de horário que você precisa, com a facilidade de você utilizar dispositivos móveis, mas também o computador, na sua casa, no conforto que você precisa para estudar, o tempo que você tem, disponibilidade, com flexibilidade. E dentro da BitLab, dentro dos 120 cursos, temos um curso chamado Operador de Podcast. Esse curso, por exemplo, ele é um híbrido entre o curso à distância e o curso presencial, que é dado aqui dentro da BitLab Studios, na região da Moca, em São Paulo. Então, se você quiser estudar, criar, por exemplo, uma atração audiovisual como essa aqui que nós estamos hoje, que é o Coluna Invisível, né, um podcast, também os videocasts, né, conteúdos audiovisuais de forma geral, com qualidade, entender como é o funcionamento, desde a operação, da edição, da preparação, até mesmo em realizar, vir aqui para frente das câmeras, operar, apresentar um podcast, apresentar uma atração, entender todos os fundamentos de fotografia, edição, sonoplastia, cenografia, acesse lá o B2 Academy, está em @B2Academy pelo Instagram, e também através do Play Curso, né, no Google, você digita B2 Academy, você vai achar o site Play Curso para comprar o curso de podcast. Mas você pode entrar em contato com o comercial da BitLab Studios, no @BitLab Studios no Instagram, entra no direct, manda uma mensagem para nós, nós vamos te responder a respeito do curso. Curso completo que tem esse híbrido entre a distância e o curso presencial aqui na BitLab Studios, para você vir aqui conhecer também, participar das produções audiovisuais conosco. Vai operar, vai trabalhar, vai pertencer à equipe. Olha que diferente, né? E você, além disso, já sai daqui com um projeto criado. Legal? Então acessa lá, @BitLab Studios, também conheça o espaço aqui, que é para shows, para eventos, para apresentações, palestras, podcasts como esse, outros tipos de eventos que tem lá à sua disposição. Também pode entrar no WhatsApp 11 4747 4177, 11 4747 4177. Temos também a parceria com a KV62 Produtora para desenvolvimento de conteúdo audiovisual de qualidade. Então, se você precisa de alguém, de um videomaker, uma produtora que desenvolva o seu conteúdo institucional, da sua empresa, do seu comércio, do seu projeto, procure a KV62 Produtora, parceira associada aqui da BitLab Studios. Léo, desculpa a demora, estou aqui com o Léo. Eu quero que o Léo, porque assim, Léo, assim, ficou meio estranho, né? E aí, Léo, tudo bem? Ele, tudo bem, Léo. E você, tudo bem, Léo? Foi assim, né? O Léo é um mago, tá? Eu quero que o Léo se apresente, fala o nome dele completo se ele quiser, o nome dele místico, da forma que ele quiser. Que eu não vou apresentar o Léo, porque ele já está esperando tanto tempo pra gente fazer aqui, né, meu irmão? Desculpa, valeu, Léo. Boa noite. Prazer, Léo. Prazer todo meu. E eu acredito que acho que a forma mais simples de me apresentar aqui hoje é como Léo mesmo. Não tenho nenhum sobrenome, nem
nada do tipo para nenhum nome magístico, nada do Perfeito. tipo. Nenhum Mas- frufru, né? Não. Leonardo Ferraz, para Leonardo quem Ferraz. quiser saber, mas meu nome prefiro ser chamado como Léo. Eu sou mago, iniciado em magia divina de Rubens Saraceni. Uai, que legal, hein? Hoje indo pro 10º grau, pretendo fazer todos os 34 graus abertos. Se Deus quiser, vou conseguir. E também sou tarólogo, trabalho com oráculos, leitura de oráculo. Hoje, que é principalmente, né, a minha principal fonte de renda, vivo disso, gosto muito. E vim aqui contar um pouco das minhas experiências também com todo esse meio magístico. Além disso, também sou um adepto do uso de psicodélicos, como ayahuasca e psilocibina, né, do cogumelo. E tenho bastante experiências legais aí para compartilhar. Vamos já começar do começo, né? Redundantemente mesmo, perguntando como que você chegou, né, nisso, como que foi, porque você é um menino jovem, dá pra ver, mas com muito conhecimento, com muita presença, né? Dá pra perceber na sua aura, na sua energia, tem uma presença muito forte. O mago, ele é um cara que tem que ter o domínio das coisas de fato que ele fala, ou das coisas que ele se predispõe a fazer, porque ele está lidando com egrégoras, não só entidades, tá? O mago ele lida com forças naturais e cosmológicas, né? Que são muito potentes. Tem que ter o domínio. Como que foi para você chegar nisso? Quando que você se interessou na tua vida? Como foi o princípio para ser iniciado? Vamos lá, então, desde o início. Eu sempre fui ateu, sempre me vi como ateu, até aproximadamente os meus 17, 18 anos. Quando fui convidado para ir numa gira de Umbanda, numa gira de Erê especificamente, e fui sem pretensão nenhuma. Minha tia chamou eu para ir, falou, vamos lá conhecer como que é. Falei, beleza, né? Vamos ver como que é o show, né? O teatro. Sempre fui muito debochado e fui, né? Um pouco arrogante, prepotente. E sentei para falar com uma moça incorporada de um malandro adolescente. Era uma gira de Erê, mas aquela entidade especificamente tinha a idade de um adolescente. E eu sentei para conversar com ele abertamente, como estou fazendo aqui com você, e falei para ele, cara, eu não sei qual que é o sentido da vida, eu não faço nada, não me interesso por nada, não tem nada que, né, toda a história que eu ouço sobre a criação, cosmologia, sobre a existência, o sentido da vida, para mim não faz sentido. E eu não faço nada de interessante da minha vida. E ele olhou para mim e falou assim, você escreve. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei, o quê? Você escreve, fio. Você não escreve? E eu passava horas do meu dia escrevendo, cara. E aquilo me pegou de um jeito que foi a primeira pulga atrás da orelha para eu começar a me interessar sobre esse universo. Até então, passados alguns anos depois daquilo, que me impressionou bastante, mas eu ainda relutante, passei por um processo de obsessão na minha casa. A minha mãe começou a incorporar um espírito que dizia que ia matar todos nós. Um famoso filme de exorcismo, assim, parecia, né? A primeira vez que aconteceu, ela estava no banco de trás, meu pai e o meu irmão no banco da frente. Ela incorporou e começou a falar, eu vou levar a Zilda comigo, que é o nome da minha ilustre mãe, e vou levar vocês junto com ela. Eu vou acabar com essa família. E começou a falar que ia matar todo mundo ali. Meu pai e meu irmão começaram a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria lá. E até então eu era ateu, não entendia nada disso. Mas aí eles começaram a rezar e, surpreendentemente, minha mãe desfaleceu, acordou meio desnorteada, sem saber o que estava acontecendo. Eles ficaram quietos, beleza. Até que eles contaram a história para mim, eu, como um ateu, né, um belo de um ateu, achei tudo aquilo muito estranho. E a história se desenrolou. Eu estava trabalhando, tinha acabado de entrar numa empresa, e a moça da RH me chamou. E eu falei, pronto. Estava na segunda semana da empresa, eu falei, já que eu fiz alguma cagada, né? Era uma budista, e ela falou assim para mim, Léo, eu não te conheço, não sei nada a seu respeito, mas eu tive um sonho muito estranho com uma mulher gritando socorro, e ela estava chamando por você. E ela estava pegando fogo, eu senti um cheiro de enxofre. Quando eu acordei, eu olhei para ela e falei, caramba, mano, que mulher maluca, né? Que negócio doido é esse?
Primeira reação, né? Principalmente pra quem é um ateu, né? Vocês têm que ver pela perspectiva do ateu. Claro. Pô, que mulher maluca. Beleza. Passa-se uns dias, minha mãe volta a incorporar, dessa vez eu estava em casa, e ela começou de novo, né, a falar que ia matar todo mundo e tal, e nesse momento eu saí do meu quarto, fui até ela, supostamente incorporada, e falei pra ela, o que você tem contra a gente? A gente fez alguma coisa pra você? Tem alguma coisa acontecendo? E ela falou assim, isso não tem nada a ver com você, volta pro seu quarto. Eu falei, mas claro que tem a ver comigo, você tá aí no corpo da minha mãe bem debochado, né? Mas a minha mãe, ela é muito católica. Eu sei que ela não tem nem como fingir um negócio desse. A feição dela mudou, o tom de voz dela mudou, tudo se transformou. Era claro que não era minha mãe, mas aquilo ainda era novo pra mim. E então eu interagi de uma forma muito simples, sem agressividade nem nada do tipo, né? E falei pra ela, por favor, deixa minha mãe descansar. Ela tá mal, ela não tá muito bem, deixa ela descansar. E naquele momento ela sentou na cama, ficou sentada fazendo um movimento mais ou menos assim. E minha mãe deitou e dormiu. Beleza. Aí eu comentei isso com uma amiga minha, que era dirigente de um centro espírita, na cidade de Salto. E ela me falou o seguinte, Léo, isso daí é um obsessor. Quando isso acontecer, estenda a palma da sua mão e diga o seguinte, peço pela intervenção de Jesus, Maria e José, para que esse espírito seja iluminado, recolhido e encaminhado para o seu devido lugar. Até então eu achei tudo aquilo uma grande baboseira. Mas beleza, aconteceu de novo, minha mãe de novo incorporou, só que dessa vez o que me impressionou foi o seguinte, o meu quarto, ele era de frente com o quarto da minha mãe, e ela estava incorporada, falando que ia matar todo mundo de novo, aquela história. Eu estava de costa para ela. Espalmei a minha mão e comecei a repetir aquilo mentalmente. Quando eu comecei a repetir aquilo mentalmente, a minha mãe desfaleceu. Poxa, só que eu não falei nada, não falei em voz alta, eu acho que ela nem me viu. Então ali já, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Vai continuando a história, a mamãe incorpora de novo, e ali numa outra discussão, xingando, brigando com meu pai. E aí, nesse momento, eu era fumante, peguei um cigarro e falei, meu, o que você tem contra nós? O que a gente fez pra você? Você quer um cigarro? Vamos fumar um cigarro? Vamos conversar? A feição da minha mãe mudou. Ela parecia uma criança. Você tá falando sério? Você vai me dar um cigarro? Você tá falando a verdade? Eu falei, tô, pega aqui. Tirei o cigarro do bolso, dei na mão dela. A hora que eu fui acender o cigarro, meu pai pegou, tirou o cigarro da boca dela, jogou no chão. Falou, você não vai dar cigarro pra sua mãe, você é louco? Sua mãe não fuma. Eu falei, olha, eu não tenho nada contra você. Por mim, a gente fumaria um cigarro junto e a gente seria amigo, mas meu pai não quer que eu te dê cigarro, então eu vou respeitar. Se você puder deixar minha mãe em paz. Beleza. Ela sentou de novo, ficou balançando e desfaleceu de novo. Minha mãe dormiu, só que ela acordou e falou, Léo, quem que é essa moça de azul? Aí eu olhei assim, que moça de azul, mãe? Essa moça de azul que tá do seu lado, Léo, quem que é essa moça de azul? Poxa. Eu falei, eu não sei, mãe, não tô vendo ninguém aqui. Aí ela falou o nome dessa entidade pra mim. Eu não vou falar o nome, mas o primeiro nome é Tânia. Ela falou, é Tânia, ela falou o sobrenome. Eu falei, tá bom, mãe, descansa. E na manhã seguinte, isso foi num sábado, na manhã seguinte era um domingo de manhã, 7 horas da manhã, meu pai me acordou. Léo, tem visita pra você. Eu falei, visita pra mim? Pai, quem é meu amigo não me visita num domingo, 7 horas da manhã. Puxa. Não é amigo, não pode visitar. Sabe como que funciona. Ele falou, não, Léo, sua mãe tá lá embaixo com aquela coisa e ela quer falar com você. Eu falei, como assim? Tá bom, né? Levantei. Inconscientemente, eu ergui a palma da minha mão. Minha mãe estava no andar de baixo, na sala, sentada no sofá. Eu saí da minha cama, que era exatamente em cima. Ergui a minha mão e comecei a pedir por intervenção de Jesus, Maria e José. No momento em que eu fiz isso, ela deu um grito. Não reza! Não reza que eu quero falar com você. Bem assim. Ela não sabia, porque ela não tinha contato visual comigo. Ela estava em outro andar. Eu abaixei a minha mão e desci a escada. Ela estava sentada de camisola no sofá, de olho fechado, assim, meio, né?
E eu falei, pois não. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu esperei aquela comoção passar. E ali ela começou a contar a história dela pra mim. Ela confiou em ti, né? Falou assim, eu vim aqui para acabar com essa família. Por miséria. Por um punhado de cigarro e um copo de champanhe. Nossa. Que foi oferecido para mim no cemitério. Puxa vida, cara. E aí eu... Beleza. Ela falou, meu nome é Tânia, tal. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu me prostituía num posto de gasolina. E numa bela noite, um cliente meu me chamou para entrar no caminhão dele. Era rotina, a gente já se conhecia. E ele começou a me falar que eu havia passado doença para ele, e ele transmitiu para a mulher dele, que descobriu tudo, acabou com a vida dele. E naquele momento ele abriu a porta do caminhão e me jogou pela ribanceira. E eu fiquei ali, naquela escuridão, por muitos anos. Quando eu consegui sair, eu encontrei outros espíritos e fui com eles e comecei a receber oferendas em um cemitério. Ali é onde eu tinha acesso a bebida, a cigarro, que eram as coisas que eu gostava. E aí, cara, a partir daí, minha vida mudou. A gente foi conversando, ela me contou algumas coisas, porque eu era ateu. Então, ali foi uma oportunidade de ouro para eu investigar esse outro lado que até então eu não acreditava que existia. E ela começou a me contar as histórias. Ela foi trazendo esses parâmetros, né? E me deu algumas informações sobre os meus irmãos, sobre a minha família, coisa que eu não sabia. E ali foi uma confirmação para mim de tudo. E ali, a partir daquele momento, eu perguntei para ela, você quer ajuda? Ela falou, quero. Me ajuda. Então eu peguei o nome dela, fui até um centro de Umbanda, entreguei o nome dela na mão de uma entidade, que eu nem vou me recordar se era Preto Velho, Caboclo, não me lembro, e pedi para eles cuidarem daquele espírito. Desde então, nunca mais ouvi falar, e minha mãe parou de incorporar. Só que a história não acabou aí. Aquela minha amiga, que me ensinou a espalmar a mão e pedir a intervenção, falou para eu levar ela na casa dela, porque ela foi até o centro kardecista pedir socorro pela minha mãe, para fazerem um trabalho espiritual com a minha mãe, e eles se recusaram. Falaram que aquilo era muito pesado e que ela deveria ser levada para um centro de Umbanda, que eles não tinham capacidade de ajudar minha mãe ali. A minha amiga se revoltou com isso, ficou pé da vida, e falou, então traga sua mãe em casa que eu vou atender ela. Ela era médium também. Só que a surpresa de todo mundo foi, quando a minha mãe chegou lá, essa minha amiga incorporou um outro espírito, que era a minha tia, que morreu em 1973, assassinada pelo meu tio. E ela estava grávida de 8 meses. Nesse momento, o que aconteceu? Ela morreu, assassinada, porque ele achou que ele estava traindo ela. Ele discutiu com ela e no meio de uma discussão, naquela época, ela acabou chamando ele de corno na discussão. Ele puxou o revólver e atirou nela. Matou minha tia. E nossa, gente. Meu Deus. Ela morreu com um bebê, também morreu, grávida de 8 meses. E curiosamente, essa tia nasceu no mesmo dia que eu. Nossa. 8 de agosto. Eu sou do dia 8/8, ela também é do dia 8/8. E ela falou, incorporada na minha amiga, que ela estava sofrendo muito, que ela estava no fogo. Desde que ela morreu, ela estava no fogo sofrendo, que ela precisava de ajuda. E aí voltamos à moça do RH, que falou que tinha uma moça pedindo socorro para mim e eu não sabia quem era. Poxa, era ela. Era minha tia, que não tinha nada a ver com a história e eu não sabia da existência. A minha amiga muito menos sabia da existência, ninguém sabia da existência, né? E ali foi a maior prova que eu tive que a vida não acabava, a vida continuava, né?
Então, recolheram o espírito da minha tia e levaram ela para o que a gente entende que seria uma colônia, ou um hospital espiritual, onde o espírito dela foi cuidado e recolhido. E a partir daí que começaram os meus estudos, minha curiosidade, entrei num centro de Umbanda, comecei a cambonar, comecei a aprender e a estudar. Aí eu conheci a Umbanda Sagrada, comecei a estudar sobre Umbanda Sagrada, conheci Rubens Saraceni e comecei também a me iniciar nos graus de magia de Rubens Saraceni. E a partir daí também comecei a frequentar centros xamânicos, também o Santo Daime, tomar ayahuasca, ter experiências psicodélicas e muito pessoais, muito íntimas e intensas, que me atravessaram, transformaram a minha personalidade. Existem 2 Leonardos, eu diria, um antes e um depois, né, da ayahuasca, do cogumelo, que foi o que moldou muito a minha trajetória, a forma como que eu levo, né, a minha vida hoje, fazendo rituais quinzenais, geralmente, no Instituto de Sorocaba, chamado Reprograma, de um grande amigo meu, que conduz esses trabalhos com PNL, também, né, um terapeuta muito renomado, muito bom, que inclui a parte da terapia científica com a espiritual, trazendo as firmezas dos guias junto com as terapias e os áudios que ele mesmo grava em estúdio de PNL, aplicando durante as sessões de ayahuasca. Muito diferente, eu nunca tinha ouvido falar. Nossa, bem diferente, bem completo, inclusive, porque, na verdade, vou até fazer um comentário, está tudo muito interessante. Cara, assim, geralmente quando você tem uma experiência com a ayahuasca, eu já tomei ayahuasca muitas vezes, quando você retorna da experiência, você não consegue assimilar tudo o que você aprendeu, tudo que você recebeu, justamente porque são coisas que chegam numa consciência maior, de um eu superior seu, de uma forma cosmológica que não tem tradução linguística, né? Que não tem suficiência das nossas tecnologias aqui para, inclusive no nosso vaso aqui, a gente conseguir interpretar. Não sempre, mas a PNL pode ajudar bastante nisso. Você começar a explorar o consciente, o inconsciente e consciente, digamos assim, né? Que na verdade tem lá, está dentro, só que você não consegue acessar, né? Está submerso, digamos assim. Você vai de alguma forma criar algumas associações para poder fazer esse resgate, mais ou menos o que é feito nas sessões de regressão, ou enfim, né? Você acessa, digamos, a sua consciência maior, né? Você acessa os fragmentos que estão mais para o lado do universo, que são teus fragmentos, que você os acessa para poder entender essas experiências anteriores e se reconectar e se recaracterizar. Mas dessa forma eu nunca tinha visto, dessa forma que você está falando, esse trabalho. Muitos centros xamânicos, muitos lugares, eles vão servir a ayahuasca para você. Você vai, você toma, você tem a sua experiência, você se despede e você vai para casa. Você se vira com aquilo que aconteceu, você deduz e você vai interpretar a sua maneira. O que eu acho que é péssimo, tá? Eu Concordo. acredito que a principal parte de um trabalho psicodélico assistido, tá? Ele vem muito da comunicação e da conversa, porque o trabalho começa depois do trabalho, na minha opinião. Porque você vai pegar toda aquela gama de informação que você acessou, você vai acessar seus traumas, você vai acessar seus medos, você vai acessar seus preconceitos, seus comportamentos que não estão alinhados com a sua consciência. Entretanto, você pratica porque você está habituado, você está, né, inserido naquilo. E você começa a se olhar de um ângulo diferente. Você se vê fora da ilha, né? Mesmo assim, eu digo que eu tendo, sei lá, talvez mais de 500 ou 600 experiências com ayahuasca, muitas coisas que eu enxergo fora da ilha, eu ainda não consigo mudar em mim. Porque para pôr em prática, meu irmão, é muito difícil. É muito difícil você mudar um comportamento, mudar um hábito, mudar tudo na sua vida. Muita coisa já mudou. Eu
como eu disse, sou um outro Leonardo. Existe um Leonardo antes, existe um Leonardo depois, mas eu ainda me vejo tão pequeno e insignificante perante a potência da consciência que eu consigo acessar do que eu posso me tornar. E eu falo, caramba, cara, eu tenho muito para percorrer ainda, tenho muito para me transformar em atitudes, em hábitos, em tudo na minha vida. Eu sei que eu posso melhorar em tudo, sabe? Essa é a consciência do ayahuasqueiro mesmo, que entende o propósito da ayahuasca. Que, na verdade, ele para de querer ir para lá para ficar vendo luzinhas ou ficar fitando o céu. O objetivo é esotérico interior. É uma reforma íntima mesmo, muito mais, nossa, potente, porque, veja, você consegue acessar realmente a grande densidade que você possui dentro de si. Você já imaginou ver um filme onde você enxerga a melhor versão de você? E você tem que olhar a versão que você é agora, e você vê a melhor, e você fala, meu Deus do céu, que mediocridade. Entretanto, não é porque você acessa e você enxerga e você vê, que você consegue trazer aquilo para a realidade e transformar a sua vida. É um processo lento, doloroso, de desconstrução e reconstrução. De morte e nascimento, constante. Então, ali... eu acho muito perigoso uma experiência onde a pessoa ela vê a luz, ela fala com o índio, ela fala com o Exu, ela vê o guia, o mentor e tal, que muitas vezes, tá? A maioria das vezes, nem é o guia, nem é o mentor, é o que ela acredita que é, ela imagina que é. Uma projeção. É uma projeção dela mesma falando com ela mesma, é o ego, digamos assim. Falando com os alter egos, né? Falando com o próprio ego, com os fragmentos do ego, e você acha que é. Eu sou muito, talvez até, como que eu posso dizer, relutante em confiar na minha própria mente. Porque uma coisa que eu aprendi é que a nossa mente mente. E ela pega peças. Prega peças demais. Mente. A mente mente demais. E aí, cara, quando a experiência ela é verdadeira, ela não vem pela mente. Ela vem por uma coisa além da mente. Eu tentei incorporar por mais de 8 anos, mais de 5 anos como Cambone, praticando e tentando práticas, e nunca consegui incorporar. Por quê? Porque eu sou um ex-ateu, muito cético, muito racional. Isso impede que eu me solte. E num trabalho de ayahuasca com esse meu amigo, eu tinha acabado de fazer uma magia, e depois que eu fiz a magia, para limpar todo mundo, limpar o ambiente, recolher os espíritos que estavam ali, enfim, eu sentei e fui meditar de novo, né? Eu estava na força, que é sob o estado da ayahuasca. É na força mesmo. E fui meditar de novo. E eu comecei a sentir as minhas vísceras se mexerem dentro de mim, os meus ossos se mexendo. Foi uma sensação física. Não tinha nada de espiritual naquilo, era físico. Aquilo começou a se remexer dentro de mim. Um frio na barriga, um calafrio que eu nunca senti na minha vida. E eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu vou morrer. Será que eu cutuquei o ninho de vespa? Deu ruim aqui. Fui querer ajudar a galera, virei alvo. Os capetas vão me pegar agora, lascou. Mexi com o que eu não estava preparado para mexer. Puxei o tarô e ali no tarô eu perguntei o que era aquilo, o que estava acontecendo. E naquele momento eu tirei a carta da temperança. E eu entendi que era alguma energia que estava querendo vir e se conectar com a minha. A temperança ela também é representada por um anjo. Então também associei que não era uma coisa ruim. E eu falei, será que é algum guia? E eu peguei o baralho, comecei a embaralhar. É um caboclo? E eu tirei o 8 de copas, que no baralho que eu estava usando, é tipo, da ilustração bem de frente, faz assim, ó. Eu falei, acho que não é um caboclo. E aí me veio na cabeça, Ogum. Eu falei, Ogum? Embaralhei. Falei, é Ogum? Fui lá e tirei o cavaleiro de espadas, que nesse baralho era um homem de armadura com uma espada num cavalo empinando. É Ogum. Era Ogum. Eu fico arrepiado, ó. Você tá vendo aqui? Tô vendo. Só de me recordar dessa força. E quando eu entendi que caiu, eu falei, caramba, cara, realmente, eu tô sentindo, tem uma entidade aqui, tá acontecendo. Esperei tanto por esse momento. Eu me acalmei. Eu comecei a sentir fogo subir pelo meu corpo, assim, ó. Não tem como descrever a sensação física. Um calor intenso.
E aquilo me trouxe tanta paz, tanto amor, uma coisa que nunca tinha sentido de uma forma tão visceral. Meu corpo se relaxou de uma forma assim que eu falei, cara, é isso. É isso. E aí eu comecei, né, a me soltar um pouco mais para a incorporação. Porque era tudo muito racional. Eu pensava, será que o guia vai começar a falar aqui na minha cabeça? Eu vou começar a falar com o outro e tal. E não era assim que acontecia. Até hoje eu estou nesse processo de desenvolvimento e aprendendo. Mas eu sou muito relutante em simplesmente achar que eu vou ali tomar um ayahuasca, ou vou ali e já vou sair incorporando, já vou sair com o espírito curando as pessoas, trazendo consciência superior, sendo que, cara, é um processo muito difícil para chegar ali. Você imagina para a pessoa desenvolver isso, né? E a dor física, você está cedendo o seu corpo para uma outra entidade, um outro espírito, na verdade, né? Invasar o seu corpo, ou seja, ele vai te pôr de certa forma de lado, e aquilo, querendo ou não, geram dores, gera um deslocamento no corpo, na mente, entendeu? É realmente muito complicado no começo. Eu não faço incorporação, não tenho esse chamado, mas eu vejo e converso com muitas pessoas que fazem incorporação. Então, tudo que você está descrevendo realmente é isso, né? Você sente coisas diferentes, são sensações diferentes. Porque, na verdade, você tá num estado um pouco metafísico também, né? Sim. Você está saindo um pouco, você está se desdobrando um pouco. E nisso você acessa outras sensações, que é a consciência mais expandida que o normal, né? Para você conseguir fazer isso, senão você estaria preso mesmo, de fato. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, e tua mãe, porque dá para ver que a tua mãe é realmente uma médium ou de passagem, ou ela é uma pessoa que incorpora e tem isso muito, muito aberto. A minha mãe... ela trabalha isso? Não, cara, ela é católica, medrosa de tudo. Eu não posso tocar nesse assunto com ela. Nossa. Pra ela é um tabu muito grande. E o que aconteceu? Eu filmei ela incorporada. Pra provar pra ela. Pra provar pra ela, porque ela não lembrava. Eu filmei. Quando eu peguei o celular pra mostrar pra ela, meu irmão, ela pegou meu celular e jogou na parede. Nossa, medo. Tira isso daqui. Não quero falar disso com ninguém. Então, é uma raiz católica. Toda a minha família, tá? Minha mãe tem 22 irmãos. Caramba, 22 irmãos. Toda a minha família é católica. Eu sou o único que foi pra esse lado. Único. E então, assim, é um tabu muito grande na minha família até hoje. E o que acontece? A minha mãe sempre teve sonhos premonitórios. O último que ela teve, provavelmente ela vai assistir a gente aqui, ela vai dar risada, foi o meu irmão caindo de moto, cara. Sério? Um dia antes do meu irmão, ele ia viajar pro Rio Grande do Sul, ia pegar aqui São Paulo, Rio Grande do Sul, e ela sonhou com ele caindo de moto, falou pra ele não ir. E aí, meu irmão, pô, é louco, ele é policial, mas católico também, não acredita muito nessas coisas. Falei, mãe, para de besteira, né? Pegou a moto e foi. 120 por hora, cruzou um cachorro com ele, pra não atropelar o cachorro, né? Ele desviou e pulou da moto. Não ralou, ele tava equipado, né? Então ele ralou tudo, né? Detonou um pouco a moto, mas o cachorro ficou bem. E o meu irmão é um cara assim, muito coração, ele gosta muito de animal. Então ele ficou muito feliz que ele não matou o cachorro. Não tava nem ligando muito pra moto. Ele só quase morreu, né? Ele só quase morreu. Pra não matar o cachorro, tá bom. Aí o pior de tudo, o cachorro veio, lambeu ele, brincou com ele ali e saiu. Foi em cima de um viaduto, o cachorro desceu o viaduto, entrou na outra pista, foi atropelado e morreu em seguida. Puta merda, meu. Cacete. Desculpa. Essa história... Porra, meu, essa caramba, foda, meu. Cara. O cara fez de tudo pra salvar o cachorro morreu. O cachorro morreu, Se lascou, ferrou a moto. Bom, puta, e a minha mãe sonhou e avisou. Dá um né? croque na cabeça do seu irmão, viu? Pelo amor de Deus. Viu? Eu só tive sonho premonitório uma vez na minha vida, que foi num acidente de moto também. Eu trabalhava e pegava estrada de moto com o meu sogro, que trabalhava no mesmo lugar que eu. A gente ia junto, às vezes se cruzava, porque ele ia de um ponto diferente da cidade, mas a gente pegava a mesma pista, às vezes a gente se cruzava no caminho para trabalhar. E nesse dia, eu encontrei ele e fui indo atrás dele. Só que na noite anterior, eu sonhei com um senhor caindo de moto. Não era ele, mas era um velho caindo de moto. Eu nunca tinha sonhado aquilo, mas eu nem me toquei. 120 por hora, um carro atravessou a pista, ele a 120 por hora, ele bateu, foi arremessado
mais de 3 metros de altura, caiu de cabeça no chão. Nossa. E eu tava ali, atrás dele. Parei, socorri o acidente, liguei para a ambulância, só naquela hora tinha um comboio de forças especiais passando, eram umas 8 viaturas com aqueles fuzis todos camuflados, bonitos, né? Os caras pararam todo o comboio, pararam a pista, chamaram a ambulância, fizeram toda a assistência. Eu fiquei lá com ele, que estava inconsciente, ficou uns 15 minutos inconsciente. Quando ele voltou da consciência, eu comecei a conversar com ele, e ele só falava assim: meu Deus, meu Deus, ai, ai, meu Deus. Era só isso que ele repetia. Ele quebrou as 2 pernas, quebrou a mão, Nossa. bateu a cabeça. Foi para o hospital de Sorocaba, até então o hospital público, e fez todos os exames, deu que não tinha nada na cabeça. E nesse dia, era uma quinta-feira, e eu tinha aula de magia. Fui para aula de magia à noite, o meu sogro estava internado em coma, e estava contando essa história para um amigo que estava lá, que ia fazer aula com a gente, e uma moça se intrometeu na história. Falou: mas conta essa história para mim, né? Eu falei: pô, mulher curiosa, né? Fofoqueira. Aí contei a história para ela também. A mulher colocou a mão no meu ombro, fechou o olho, fez assim: tem um negócio aqui na cabeça dele, vai ter que tirar, mas ele vai ficar bem. E esse cara, onde eu fazia aula de magia, ele vendia vela, tinha uma prateleira gigante de vela aqui atrás, né? Ela pegou uma vela branca, ficou fazendo assim na vela, acende na terra, já está consagrada, você não precisa fazer nada, só acende na terra e pensa nele, porque senão o espírito dele não vai voltar pro corpo. Caramba, cara. Então Que forte. eu entendi aquilo, né, para aterrar o espírito no corpo. Sim. A terra como o corpo, a vela como a chama representando o espírito. Isso. Beleza, magisticamente. Olhei para a mulher assim e falei: tá bom. O que aconteceu? Fizeram os exames na cabeça dele e não deu nada. Não tinha nada. Que bruxaria é essa? Vai vendo. Meu Deus. Foi transferido de hospital, foi para o hospital particular. Uhum. A neuro do hospital particular pediu para refazer todos os exames. Tinha um coágulo, irmão. Do tamanho de uma, exatamente onde ela falou, do tamanho de uma bola de boliche. Mano. Um coágulo de sangue aqui. Abriram o crânio dele, tiraram o coágulo. Nossa, que coágulo grande. Ele operou. Tá aí, tá hoje aí andando de carro, tá bem, fez algumas cirurgias, colocou prótese e tudo. E o engraçado é que eu contei isso para a família dele. Tem uma parte que é evangélica, uma parte que não gosta muito, não é muito afim da macumba, dessas coisas de magia, né? Mas eu contei a história. Quando eles receberam o primeiro diagnóstico de que não tinha nada, beleza, né? O Léo é louco. O Léo é louco sempre, né? O Léo é louco. Agora, antes você chamava os outros de louco, agora você é o louco. Normal. Quando veio o resultado do segundo, aí o pessoal falou: caramba, cara. Aí sim, você deixa de ser louco quando você consegue validar provas. E prova Exato. o que você está falando. Mas até então, você é o louco, você é o cara que deu errado. Você, né? Só quando realmente você traz um resultado que você é aceito e validado. Então, eu acho que a única coisa que pode realmente trazer a gente para uma verdade são as experiências. Sim. Mesmo que eu te conte da minha experiência, se você nunca teve alguma, aquilo às vezes não te atravessa, você não sente. Como eu era ateu, hoje, olhando para a minha história, eu entendo e agradeço pelo processo obsessivo que a minha mãe passou, porque se não fosse por aquilo, eu continuaria sendo ateu. Sim. Somente com essa experiência eu me abri e comecei a ir atrás disso e minha vida mudou. E você não teria as experimentações para julgar como sendo real, verdadeiro, né? Você não teria esse conceito de sentir, de pertencer. Sem pertencer, a gente não pode falar. Sem pertencer, a gente tem lugar de fala, entendeu? Eu queria que você falasse como que você atua hoje dentro da magia, como que a pessoa te procura, como que é o protocolo que você faz hoje, né? Porque as histórias são todas muito interessantes, eu acredito que tem muita manifestação contigo. Mas como isso acontece no teu dia a dia, né? Os protocolos e tal. Hoje eu sou um tarólogo, trabalho, né, com oráculo, atendo as pessoas do mundo inteiro.
Meu trabalho é por chamada de vídeo, então eu atendo online, independente de onde a pessoa está. E as pessoas, elas me procuram para ler ali e ver questões cotidianas, né? Meu ex vai voltar, como que vai ser no meu trabalho, vou ter alguma promoção, vale a pena colocar esforço aqui. E o arroz e feijão é isso. Entretanto, em alguns casos, a pessoa está ali com uma depressão, a pessoa está com uma doença, a pessoa está com um problema de algum espírito, às vezes, que já estava no ambiente, ou ficou com ela por alguma afinidade, ou é algum antepassado, alguém que morreu que está ali ainda, né, presente. E eu, quando identifico isso no oráculo, eu falo, olha, tem essa questão aqui, se você quiser, se você acreditar, me passa o seu nome, me passa o seu endereço, a gente faz uma magia, recolhe e encaminha, né? Então, os atendimentos eles são gratuitos. Todas as quartas-feiras em Sorocaba, no Colégio de Magia, né, que a gente tem lá, a gente atende lá, a gente faz esses atendimentos à distância e presencial. Para quem quiser ir, para quem se sentir que precisa, a gente também faz. Né? Então, não é uma coisa muito aberta, não tem uma placa na frente, tá, gente? Falando, atende-se com magia. Não, não tem. É a casa da minha professora de magia, então é um trabalho um pouco mais discreto. Entretanto, quando eu atendo uma pessoa da região de Sorocaba e ela está querendo ir, eu levo ela lá, a gente faz um atendimento gratuito, presencial, com magia divina. Então, ali, muita coisa acontece, muitos milagres acontecem. Né? Tem várias histórias ali de pessoas que a gente atendeu com a magia que mudaram de vida. Puxa vida. Uma magia que a gente fez para a pessoa, tira ali, né, com a mão o que estava acontecendo, às vezes uma doença, às vezes uma obsessão, ou às vezes, cara, por incrível que pareça, uma conversa. Uma conversa. Uma conversa. Só uma troca de energia da pessoa, uma mudança da frequência da pessoa já significa muita coisa. Significa, você dá um start ali, ó. Que já tinha alguma coisa ali, mas ela só precisava de uma força externa para, olha, tá certo, continua, vai. Uma pergunta. Você que trabalha como oraculista, eu sempre pergunto para os oraculistas. Você chegou a pegar uma pessoa que você oraculou ali, fez, né? Não sei se esse termo que eu deveria utilizar. Você abriu o oráculo, né, da pessoa, passou as coisas para a pessoa e a pessoa, de repente, olhando na tua cara, falou, meu, nada a ver isso aí que você falou. Tem? Um absurdo. Isso aí. Tem um caso. Eu vou contar aqui, essa cliente, ela hoje me acompanha, me segue, provavelmente ela vai ver esse podcast aqui. Então, vou contar a sua história, mas não vou contar o nome do boi, tá? Ela tirou carta comigo, perguntou da vida dela, tudo normal, arroz com feijão. E ela perguntou assim pra mim, a gente ainda tem um tempo, né? Vamos falar da minha mãe? Como que tá a minha mãe? Eu catei, vamos. Tirei as cartas ali. Você conhece tarô? Eu conheço um pouco do tarô. Um pouco. Tá, eu tirei a carta da morte e do 10 de espadas. Tá, beleza. E eu falei, caramba, velho, sua mãe precisa de ajuda? Tá precisando de alguma coisa? O que tá acontecendo aqui? Eu vejo um negócio sinistro aqui, né? Uma energia muito ruim, né? Uma preocupação, né? Uma mente completamente caótica. Aí ela catou assim, Léo, a minha mãe tá lavando louça e cantando. Entendi. Tá super feliz, não tem nada a ver com o que você tá falando. Aí eu parei pra ela e falei assim, minha amiga, eu trabalho com isso já fazem muitos anos e eu sou muito fiel ao meu trabalho, mais do que qualquer outra pessoa que possa vir até mim. Eu acredito mais no meu trabalho do que todo mundo. Eu tenho certeza do que eu tô falando. E eu acho que ela não esperava isso. Uhum. Ela não esperava ser confrontada, né? O que a gente ouve muito é, a carta mostrou errado, não tá aparecendo pra mim. Sim. Balela. Ou algo muito filezinho, bonitinho, né? Que era só pra, tá bom, minha mãe tá bem, tô bem. Aí, eu não esperava isso. Não, né? Não esperava. Eu confrontei ela. Eu falei, você quer seu dinheiro de volta? Porque eu sei o que eu tô falando. Aí ela parou. Eu sou adotada. Será que tem alguma coisa a ver? Eu bati na mesa e falei, porra, mas é claro que tem a ver. Você falou que mãe que você estava se referindo? Você falou da sua mãe. Quem é que é a sua mãe? É a que tem um cordão energético ligado com você. Você é 50% da DNA dela. Essa é a sua mãe. Tudo bem, sua mãe é quem te criou, quem te deu carinho, tudo. Mas aqui, energeticamente, quando eu pergunto pro oráculo... Ele vai na mãe. Genitora mesmo. Aí ela falou, mas eu não conheço a minha mãe. Pô. Não sei quem é a minha mãe. Vai ver, né? Essa história é bem legal. Caramba, eu não sei quem é a minha mãe. A menina tinha 20 anos. Essa foi impressionante.
Eu não sei quem é a minha mãe. A minha mãe, ela deu eu para minha mãe hoje, né? No hospital. A minha mãe é enfermeira e a minha mãe biológica teve o filho no hospital e falou que não podia criar. Então a minha mãe pegou eu e me criou. Eu sou muito feliz, fui muito bem criada, com muito amor, muito carinho. Mas eu nunca fui atrás. Eu falei pra ela, meu, vai atrás. Não é à toa que, sei lá, eu acredito em coincidência, mas eu também acredito que às vezes não existe coincidência. Vai atrás da sua mãe. Ela pegou a certidão de nascimento dela, pegou o sobrenome da mãe, que estava lá, pesquisou no Facebook, não achou a mãe, mas achou uma irmã. E através dessa irmã, ela encontrou a mãe que estava internada num hospital, numa situação muito crítica. Nossa, agora entendi. Fez uma chamada de vídeo com a mãe, conversou com a mãe chorou pra caramba, falou que aquele era o maior arrependimento da vida dela, que aquilo era a única coisa que ela não conseguia se perdoar, porque na época era muito difícil, ela já tinha 6 ou 7 filhos e não tinha como criar outro, não tinha emprego, não tinha nada. E aquilo foi a coisa mais dolorosa que ela tinha feito e ela não teve coragem depois de ir atrás. Nossa, você encontrou a mãe dela, cara. Encontrou a mãe dela e ela teve essa oportunidade, né, de, cara, pelo menos a mãe dela, de se soltar. Ela, particularmente, essa minha cliente, ela falou, Léo, pra mim não foi tão, assim, tão visceral. Por quê? Porque hoje eu já tenho a minha família, eu já tenho tudo, eu tô muito bem, mas pra ela, mudou a vida dela aqui. Entendeu? Então... Libertou ela também, de certa forma, alguma coisa, né? Libertou Você ela. imagina o peso que ela carregaria, saber que estaria desencarnando ali, sem ter falado com a filha dela. Que ela largou no mundo, né, digamos assim. Né? Ela abandonou. Teve outros casos parecidos também. Um que eu gosto muito de falar foi o que até hoje eu dou risada. Que eu tava tirando carta pra mulher e tal. E eu falei pra ela, meu, tem uma questão aqui com um psicólogo. Eu acho que você poderia fazer terapia. Procurar um psicólogo aqui, né? Ela olhou pra mim e ela começou a me xingar. Ficou puta comigo porque eu falei pra ela ir pro psicólogo. E eu falei, meu, pô. Ela falou, você não sabe, eu fui abusada pelo meu psicólogo. Nossa, ele abusou de mim. Pesado também, e cara. aí ficou puta comigo, me bloqueou. Não deixou nem eu devolver o dinheiro, ficou brava, desligou a chamada. Então, assim, né, como que eu ia saber que a questão com o psicólogo era que ela tinha sido, né, abusada pelo psicólogo? Não tinha como eu saber, velho. Isso daí foi bem no começo. Isso é basicamente improvável, né? Como que você vai adivinhar, cara? Você tá tirando a carta agora, pra mim, por exemplo. Daqui a pouco eu vou pedir pra você tirar pra mim, se você puder tirar, por favor. Cara, você tira a carta pra mim, você não me conhece, cara. Você me conheceu, digamos, agora há pouco, que a gente se viu, né? Eu sei que você é o Léo, mas e aí? O que eu sei da tua vida num primeiro momento? As cartas, elas vão direcionar, na verdade, elas têm uma energia que guia isso para acontecer. Sim. Como que é para você? Você sente, de fato, uma vibração quando você tira a carta? Como que é, por exemplo, colapsa alguma coisa em você? Assim, você sente algum tipo de efeito efêmero naquele momento? No começo, eu era muito da questão da energia. Isso aqui ele vai identificar o seu subconsciente, vai espelhar isso e tal. E eu não tinha nenhum tipo de ritualística, não seguia nada do tipo, não sentia nada, simplesmente sentava ali, jogava a carta, tchau e benção, depois ia tomar uma cerveja e tá tudo certo. Até que um dia eu tive uma oportunidade de conversar com uma preta velha, não em um centro de Umbanda, mas na casa de uma amiga, onde simplesmente foi uma conversa. Uma coisa é você conversar com um médico no hospital, onde ele está atendendo vários pacientes. Uma coisa é você ir na casa do médico, tomar um café com ele, trocar uma ideia. Totalmente diferente, velho. Quem teve a oportunidade de conversar com alguém incorporado numa experiência mais intimista, sabe que é outra história. Eu já tive essa oportunidade. É outra história. Quando você está ali sentado conversando com o espírito, é outros 500, meu irmão. É outros 500. O papo é 10. O papo é outro. Cara. E aí, ela falou assim pro marido dela que estava componendo, pega aquele caderno para mim. Aí ele pegou o caderno, ela arrancou uma folha, rasgou a folha, rasgou e falou, tá vendo isso aqui? E ela apontou pro meu baralho, jogou assim, isso aqui é só papel. Isso daqui não fala com você. Sabe quem fala com você?
São os seus. É o cigano que está aí do seu lado que fala com você. Ele pega. Então aí, ó, eu fico até arrepiado de falar, porque isso foi muito forte para mim. Porque eu sempre fui muito descrente dessa parte, né? Eu achei que era eu, a carta, a energia e a pessoa. E tem muito oraculista que trabalha dessa forma e tá tudo certo. Para mim, essa foi a minha experiência. E aí, essa mesma pessoa, a experiência que eu tive com ela foi a seguinte. Eu atendi essa moça 2 anos antes desse momento em que eu fui na casa dela ser atendido. E quando eu a atendi, eu tenho os áudios gravados até hoje, porque eu não apago nenhum histórico. Coloca o áudio aí, ao vivo. Não, tadinha, ela tava chorando. Não, no tô áudio, brincando, ela pelo tava amor bem de fragilizada. Jamais. E eu falei uma frase pra ela, que eu não tinha aquela frase no meu repertório. Eu falei uma frase pra ela que ela tinha ouvido dessa preta velha que ela estava incorporada um dia antes. E ela falou pra mim, quando você falou com a minha filha, não era você que estava falando, era eu. O que você falou pra ela, eu já tinha falado pra ela. Só que ela não acreditava. Ó, fico todo arrepiado dessa história aqui, porque é uma história muito forte. E a preta velha, ela me deu uma lição de moral, meu irmão, que pra mim até hoje dói. Ela falou assim, a minha filha não acreditava em mim. Ela me via, ela me ouvia, mas ela não acreditava em mim. Ela achava que ela estava doida. Achava que era só da mente dela. E ela falava, sai daqui, não quero isso, não quero isso. E eu continuei aqui. Não acredita? Não tem problema. Continuei aqui. Dando meu amor, ajudando. Ah, não quero saber. Não tem problema. Que bonito, que bonito. Não tem problema. Que lindo aqui. Isso. Pô, que não, lindo. Isso aí foi um tapa na minha cara. E vó Maria Conga, bem dizer. Que lindo. E ela deu essa lição pra mim. Ela falou, eu precisei, meu filho, usar outra pessoa pra fazer minha filha acreditar em mim. Porque nem ela acreditava. Olha isso, gente. Então, ali também foi um momento transformador na minha vida. Eu tenho o áudio, porque ela permitiu que eu gravasse o áudio. Eu tenho 6 horas, foram 6 horas de conversa, meu irmão, com uma entidade incorporada, que me contou tudo que eu podia, tudo que eu queria saber, e o que eu não podia, ela falava, olha, filho, eu não tenho permissão para te contar. Isso é valioso, hein? Isso foi muito valioso. Foi Cara, eu vejo, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Quantos seres humanos tiveram a oportunidade de sentar e conversar com um espírito que está numa outra esfera, numa outra experiência, com uma outra consciência? Quantas? De 8 bilhões? Pouquíssimas. Dá para contar nos dedos, cara. Dá. Não sei quanto que chegaria, isso não é muito baixo. O brasileiro, ele tem o maior privilégio de estar aqui, porque a cultura da incorporação, que vem, né, dos nossos ancestrais africanos, mas também existe no Oriente, em algumas culturas orientais, mas ela não é muito popular. E aqui, onde a gente tem esse acesso, a gente não dá muito valor. E, infelizmente, também, graças a muitas pessoas oportunistas, banalizam isso. Fazem disso um teatro, fazem disso, né, um comércio. Eu ia falar isso agora. E isso é muito triste, porque acaba denegrindo a imagem do que é de verdade. E quem é... E de quem é de verdade. Como eu, um pouco, né, ressabiado com isso, acaba ficando relutante, porque, hoje, de 10, 1 é de verdade. A gente vai, bate numa porta e vê, puta, balela. Quem tem um senso crítico de análise, só você vê ali e fala, balela. Deixa eu te perguntar, me explica quais baralhos que você trouxe aqui, porque você tinha dito pra mim que foi o seu primeiro, né? Qual que foi o seu primeiro baralho? Foi esse velhinho aqui, cara. Ah, é? Esse daqui é um baralho Lenormand, é um baralho cigano, famoso baralho cigano, mas ele, né, eu comprei importado, ele é todo em inglês. Então eu aprendi com a escola europeia, com o Malê, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o oráculo, assim. E no começo, quando eu tirava a carta, foi uma história também um pouco engraçada, porque eu ia num centro de Umbanda, o primeiro centro que eu fui, e a gente estava conversando, eu e a mãe de santo, sobre esse assunto de oráculo. E eu falei para ela que eu tinha vontade, né? E ela olhou para minha cara assim, incorporada da pombagira dela, entre aspas,
deu uma gargalhada e falou: você não tem esse dom. Só quem tem um dom consegue usar o baralho. A minha filha tem, mas ela não estuda, ela não quer. Ou seja, ela praticamente disse que ela era abençoada, né? Mas mesmo assim, ela não estudava e por isso que ela não lia, mas eu era incapaz de ler. E eu, como um bom leonino, um cara bem, né? Eu faço as coisas quando as pessoas falam que eu não consigo fazer. Ah, sim. Basicamente, eu já entendi que esse é um mecanismo, um gatilho que eu tenho em mim. Talvez tenha sido até uma forma de te provar De e testar. esfregar na cara dela. Não, de testar você para você chegar nesse ponto. Talvez, olhando por essa perspectiva também. Mas logo depois eu fui expulso de lá, porque eu comecei a falar de viagem astral, comecei a falar de ayahuasca, e eles falaram pra mim assim: olha, aqui não é o seu lugar. O seu lugar é outro, aqui não é o seu lugar. A gente agradece por tudo, mas melhor você seguir sua caminhada. Eu falei: beleza, obrigado. Foi muito válido, aprendi muita coisa, pra mim foi muito bom. Agradeço, porque se não fosse por ela, hoje eu não estaria aqui. É. Então, pra mim, todas as adversidades que aconteceram na minha vida acabaram tornando-se oportunidades pra mim. E esse outro baralho? Agora eu fiquei curioso, porque... Esse é um tarô. É um tarô mesmo. É um né? tarô, claro, não é o tradicional de Waite, não é o de Marsella, ele tem algumas ilustrações, Tá. mas é um tarô tradicional, 78 cartas, esse daqui é o cigano com 36 cartas. O que você vai ler pra mim hoje aí? Ai, meu Deus do Vou céu, ler. cara, não sei. O que tem você vai ler? certeza que Eu você- tenho certeza que eu gosto desses caras assim, que Ai. pega e fala e chapa na cara o que tem que falar. Ah, logo. meu Deus do céu. Tem problema não, meu irmão. Pode falar a verdade aí na minha cara. É bom que o pessoal já vê. E assim, de certa forma, a gente já também põe o contato do Léo também na tela. O pessoal que quiser, ele vai exemplificar aqui, né? Porém, o pessoal que quiser fazer uma leitura, né? Conhecer o trabalho do Léo, procura no Instagram, tá? Por favor, a exemplo do que ele vai fazer aqui agora, tá? Só não sei como que eu vou segurar o microfone. Quer que eu te pra seguro? vocês. Não, faz o seguinte, ó. Vamos lá. Eu seguro o microfone pra ti. Eu jogo Pode chegar mais pra frente, isso. Eu jogo da seguinte forma. Uma pergunta. Eu faço uma pergunta e vou te dar uma resposta de acordo com a carta que eu tirar. Perfeito. Então, faça-me qualquer pergunta que Tá. você queira saber. Não importa, passado, presente, futuro, uma decisão que você quer tomar, o futuro de alguma situação que você está vivendo, um conselho para alguma circunstância. Léo, não sei muito bem o que fazer, estou indeciso nessa situação. O que você quiser. Tá. Vamos perguntar então com relação aqui ao nosso estúdio, né? Porque eu sou, querendo ou não, eu sou proprietário do estúdio. Certo. Então eu quero saber se realmente nós estamos no caminho certo para atingir o nosso propósito, que é crescer, ser conhecido, ter um destaque na internet, na mídia, ou se nós devemos buscar um outro caminho. Então, a pergunta que eu vou fazer, pegando o que você quer saber, é: a forma como você está conduzindo o seu trabalho é a melhor forma aqui desse estúdio ou existe uma forma ainda melhor? Eu tirei a carta da morte. Vou tirar um arcano menor. E tirei também o 7 de paus. A carta da morte, como você pode ver aí, é o esqueleto de um pássaro. Vou mostrar aqui para a câmera. Pode mostrar. Pode mostrar. Essa é a carta da morte nesse baralho. E ela fala de um período de transformação, de uma mudança. Então, eu acredito que ainda assim você não descobriu o melhor formato. Você ainda vai mudar o formato, ainda haverá muita mudança, ainda haverá grandes transformações que partirão de você. Não é outra pessoa que vai te falar: Léo, muda isso, Léo, faz isso, Léo, vamos... Não. Por que que eu digo isso? Por causa desta carta, que é o 7 de paus, que é uma tocha. Essa carta, se você perceber, o que há aqui é a escuridão, externamente. A luz, aqui, ela fala da pessoa que se ilumina internamente e, através da própria luz, ilumina o próprio caminho. Então, não existe ajuda externa, existe apenas um ato de coragem de você, talvez, até se mover por um caminho desconhecido por você, onde você não consiga enxergar, como que eu posso dizer, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Você não tem uma visão
muito distante do resultado. Mas você consegue ver o que está bem na sua frente, qual que é o próximo passo. Então, digamos assim, você tem um problema aqui, que é imediato, você sabe exatamente o que fazer, você faz, mas você não sabe o que vem adiante. Você vai dando um passo de cada vez. É aquela história, né? Põe o pé que o universo, Deus, Exu, o guia, o mentor, põe, né, o chão. Então, as coisas vão mudar, irmão. Do jeito que você está fazendo, ainda vão se transformar. Você ainda não encontrou o jeito certo, pelo menos o jeito ideal. O ideal. Mas você vai encontrar, isso já está dentro de você. Talvez hoje você já tenha algumas ideias, alguns incômodos, alguns insights sobre isso, mas vai partir de você. Não é outra pessoa que vai causar essa mudança, é você. Tá. Uma outra pergunta, se eu puder fazer, meu irmão. Manda se aproveitando o ensejo, nós estamos abrindo, montando, né? Inclusive, estou na presidência do instituto, chamado Instituto Nome. E nós estamos trazendo ele para cá. Esse instituto vai ser para ajudar as pessoas a encontrar a própria identidade delas, né? Por isso o Instituto Nome, né? O objetivo dele é que dá cursos, palestras, inclusive eu estou para lançar dentro desse programa, programas sociais de amparo a pessoas que precisam de alimento, precisam de emprego, precisam de colocação, desportivos também, e também projetos culturais de audiovisual, que é o que nós já temos, né? Esse instituto vai dar certo? O Instituto Nome. Instituto Nome. Ele vai corresponder com os resultados de acordo com as expectativas que você tem sobre ele? A Imperatriz, que nesse baralho, representado por uma árvore, um florescimento. E a Rainha de Copas. São duas cartas femininas, tá? Não sei se você notou. Eu acredito que atrás de você, por trás de você, através de você, existe uma força feminina também, que possa estar guiando, intuindo e conduzindo esse trabalho. Pode ser tanto uma pessoa física encarnada, quanto uma força que não é encarnada. Sim. Né? Pode ser uma mentora, uma guia. A carta da Imperatriz fala de florescimento, crescimento, potencial, nutrição. Tá? Nos baralhos tradicionais é representado por uma mulher grávida que precisa de nutrientes para poder dar à luz a um bebê, que seria uma vida nova, um novo projeto, ou alguma coisa que você tem nutrido. A tendência é que esse trabalho vai ser guiado pela espiritualidade por causa da Rainha de Copas nesse baralho, que é uma gança apontando a asa em símbolo de proteção, também protegendo aqui, mas também direcionando o caminho. Perfeito. Cara, vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Vai né? dar muito certo. Vai dar muito certo. Não é uma coisa que eu tenho plena certeza, só usei para confirmar e para vocês acreditarem que o nosso Instituto, o nome vai dar certo, e para vocês também apoiarem esse projeto, porque não é um projeto meu, é um projeto da espiritualidade. A gente só está aqui como fio do condutor, né? Exatamente. Mas uma pergunta, se você me permitir, Vamos meu embora. irmão. Eu sou maçom, o senhor já sabe, e para acho que a maioria não é segredo, né? Se os meus caminhos, onde eu estou na maçonaria e onde estou, na posição que estou, né, como venerável mestre, estão no lugar certo ou se esses caminhos mudarão? Aí eu acredito que são duas perguntas. Existe uma posição hierárquica, social, e uma posição física, de local. Então eu vou dividir para ficar bem claro. Perfeito. É porque as duas dúvidas mesmo, são duas mesmo. Vamos lá. O local onde você está hoje, posicionado, atuando como mestre maçom, é o lugar certo para você? Você deve permanecer nesse lugar? Eu tirei a carta do diabo. Olha, eu acho que você já sabia a resposta antes de me perguntar, mas a resposta é não. Tá, ok. Tá? Não é o lugar para você. A carta do diabo, nesse baralho, ele pode falar de relacionamentos tóxicos, pode falar de relacionamentos contaminados pelos pecados capitais, ganância, inveja, soberba, orgulho, enfim, avareza. Então, essa carta, ela indica mais do que
tudo que esse ambiente hoje não é adequado. Ele traz essa energia. Você pode continuar ali? Se você quiser, se for benéfico para você, fique, não tem problema. Mas você tem que também entender qual que é, né, O que cerca. O que está te cercando. Entendeu? Então, vou perguntar. Acho que eu nem vou tirar arcano menor, porque nem precisa aqui, já foi muito direto. Foi muito direto mesmo. Vou claro. perguntar sobre a sua posição, no grau que você ocupa. O que você quer saber em relação a isso? Se então, você vai mudar... se eu devo prosseguir nesse caminho e buscar um novo caminho, então. Se né? você deve prosseguir... Se eu devo prosseguir na maçonaria, em como perseguindo graus, né? De aprendizagem, graus filosóficos. No caso, hoje eu estou numa escola filosófica maçônica, né? Pertenço a um grau mais elevado. Se eu devo continuar ali por mais um tempo, né? Tá. Ou se já devo trocar de caminho. Eu vou tirar duas cartas. Duas cartas. Uma, você continuando no caminho, uma, você seguindo um caminho diferente. Perfeito. Você escolhe o caminho. Perfeito. É esse tipo de oráculo que me interessa. Se você permanecer estudando a filosofia maçônica, perseguindo os graus e persistir nesse caminho, qual será o resultado para você na sua vida? A justiça. E o 5 de copas. Vou mostrar aqui para o pessoal. O 5 de copas é representado por um cavalo triste, com peso aqui, né? Com a cabeça bem cabisbaixa, como você pode ver. Uhum. A carta da justiça. São dois gatos, um preto e um branco. Essa carta ela fala de decisões. Frieza. Não há nenhuma paixão mais. O amor, o tesão, a alegria, a euforia, ela não vai existir se você continuar nesse caminho. Racionalmente, talvez atenda você com aquilo que você busca, trazendo informação. Só que emocionalmente, meu irmão, você não vai estar feliz, você vai estar triste se você seguir esse caminho. Perfeito. Agora, vou fazer a pergunta contrária, né? Uhum. Que eu chamo de prova real. Uhum. Prova real. A prova real aqui. Isso é ótimo. Prova real. Eu sou cientista da computação, né? É isso aí. Então, eu sou muito binário. Vamos lá. Muito binário, perfeito. Prova real. Se você mudar seus caminhos, seguir um caminho diferente, talvez sair da maçonaria, encontrar novos ares, qual será o resultado disso na sua vida? Uhum. Tirei a carta do carro, representada por um cavalo em movimento, com um sol atrás dele, uma lua na testa e uma estrela no peito. Você, como um bom maçom, deve conhecer esses símbolos. Uhum. O sol representando a luz, a bênção, a positividade, a clareza, tudo que te cerca. A lua na testa, a intuição, a força feminina, a força do inconsciente te guiando. E a estrela no peito, que é a proteção, é a força, né? Que é o que dá sentido também. Então, vou tirar um arcano menor para esse, né, foi o arcano maior, e agora vou tirar o arcano menor aqui. Qual será o resultado se você seguir um caminho diferente? Pode ser também porque uma outra casa também, né? Talvez, não sei. Enfim. Borboleta. Mas olha o entorno. O que parece? Espinhos, né? Eram espinhos aqui embaixo, né? E agora ela está em elevação. Em elevação. Esse daqui é o 6 de paus. Para quem conhece tarô, é uma carta que fala de vitória, triunfo. É uma representação onde uma borboleta está saindo de um lugar que antes não era muito seguro, não era muito bom para ela. Ela podia machucar as frágeis asas, né? Nesses espinhos e acabar passando por algumas dificuldades. Então aqui ela se vê livre. É uma carta que fala de liberdade, segurança, onde representa todas as dificuldades, todos os problemas se afastando de você. E você agora seguro, voando ao ar livre. O carta do carro, no arquétipo mais tradicional, fala de que o caminho está certo,
Basta você continuar direcionando e guiando esse veículo, que é a sua vida, é essa decisão. Entretanto, é uma das melhores cartas do tarô. E o 6 de paus também considero como uma das melhores cartas do tarô. Nossa, cara. Então eu posso entender assim como eu acho que eu sentia, que eu entendi que eu devo mudar o caminho. Cara, aparentemente, tudo indica que sim. Mas eu gosto de dizer o seguinte, não acredita em mim. Sim. Acredita em você mesmo. Não acredita em mim. Me coloque à prova. Continue onde você está e perceba se o que eu falei tem algum sentido. Não tem. Porque se não tiver sentido, cara, você vai estar se enganando. Não tem total sentido. Então você precisa realmente sentir e perceber isso com o seu próprio tato, a sua própria percepção e confiar principalmente em você mesmo. O tarô, ele ajuda a gente. Mas a verdade, que eu acredito acima de tudo, a verdade, ela já reside dentro de nós. Muitas vezes precisamos de uma terceira pessoa para vir e falar para nós o que a gente já sabe. Que aquele casamento está falido, que precisa mudar, que esse emprego que você não está feliz, mas você quer saber se você sai. Porque você não acredita nem em você mesmo que você consegue um emprego melhor. Por insegurança. Será que eu consigo um lugar melhor? Será que tem alguém que pode realmente atender às minhas necessidades mais do que essa pessoa com que eu estou hoje? Você não acredita em você não acredita no universo, você se limita, você acha que você já está no pico, né? Esse é o melhor lugar que eu poderia estar. É o melhor emprego que eu já poderia ter. Então, eu acredito que o tarô ele nada mais é do que uma bússola para dentro. Porque a gente já sabe o que tem que fazer. Já sabe. Essa é a verdade. Será que eu posso pedir mais uma última pergunta? Eu vou cobrar, hein, rapaziada? Não, pode cobrar, por favor. Pode cobrar que eu pago com gosto. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou segurar aqui, tá? É só para eu confirmar uma situação. E não tem mais a ver com isso, que isso aí já está esclarecido. Com as questões atuais profissionais aqui do nosso ambiente, a situação monetária vai melhorar? A situação monetária, a situação financeira, isso. Desse estúdio, desse ambiente. Isso. Vai melhorar? Porque nós estamos, por conta de todos esses desafios, enfrentando grandes desafios. Vai melhorar muito. De novo a carta do carro. E agora o 10 de copas. São várias linhas, né? Todas alinhadas. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Pode segurar, fica à vontade, mano. Coisas vão melhorar. Eu acho que eu desliguei. Deixa eu ver se eu desliguei. Ligado. Tá ligado? As coisas elas vão melhorar. Somente quando você alinhar o emocional. Uhum. As nossas emoções, elas são uma potência de energia. Eu diria que o nosso coração é uma bomba nuclear. E o que você precisa para fazer isso realmente dar certo monetariamente é buscar a alegria plena, a felicidade plena e remover tudo aquilo que possa entristecer, tudo aquilo que possa trazer chateação, tudo aquilo que, sabe, traz um peso no coração. É desta forma que você vai conseguir fazer esse lugar se transformar. Por que eu falo isso? Por causa da carta do carro. Como eu disse antes, a carta do carro ela é um veículo. O cavalo ele é usado até hoje, sempre foi, como veículo. Entretanto, se você sobe num cavalo, solta a rédea. Esse cavalo ele vai comer mato, vai procurar uma égua, né? Vai para a beira do rio. É uma carta que fala que é uma coisa que tem que ser racionalmente direcionada. Você tem que estar consciente, a par disso. O 10 de copas, ele é uma carta que fala de satisfação plena, emocional. É um naipe de copas. Então, quando você conseguir alinhar, como mostra aqui todas essas linhas, multicoloridas, que representam as energias dos canais energéticos do nosso corpo, que a gente pode chamar de chakra, ou como vocês quiserem chamar, estarem alinhadas, as coisas se transformam, o dinheiro entra, as finanças mudam. Então, o principal motor para isso aqui dar certo é quando você estiver feliz, alegre e realmente tirando tudo que possa dar nó nessas linhas
aqui. Perfeito. Nossa, eu não tenho mais... parece que a espiritualidade resolveu as minhas dúvidas hoje aqui. Que era exatamente esse tipo de confirmação que eu queria para uma decisão que eu preciso tomar, entendeu? Bacana. Por isso que eu fiz as perguntas que eu fiz. E as respostas foram extremamente... me complementaram para as decisões que eu preciso. Fico Porque feliz. são coisas extremamente complexas, né? Então, por isso que uma coisa leva a outra, que uma coisa meio que está intrínseca com a outra, sabe? Sim, Se você decide aqui, bate ali, entendeu? Mas o pessoal, me perdoa, tá? Eu manipulei o meu xará Léo aqui, de propósito, cara porque me eu usou. precisava, usei. Fica tranquilo, pode botar preço que eu vou pagar. Obrigado, meu irmão. Te agradeço de verdade. E foi para exemplificar também o seu trabalho, a seriedade, não só a seriedade, mas também a conexão que você tem, né, com o teu guia, com quem te orienta, a forma que você coloca, a forma que você explica, e não só a forma que você explica professoralmente, mas a energia que você carrega para transmitir essas informações. Obrigado. A confiança e a credibilidade que isso traz. Parabéns por isso. Eu queria, antes de finalizar a nossa entrevista aqui, que a gente já falou já um pouco bastante aqui, pedir para que vocês que estão vendo aqui, tanto a leitura que vocês presenciaram do Léo, quanto as nossas conversas e as histórias dele, as excelentes histórias que ele trouxe, siga ele no Instagram, por favor. Entra lá agora, como que tá lá no Instagram? Gypsy Lion, com J. Gypsy Lion. Vai tá Gypsy Lion. Gypsy Lion. JIPSI.LAYAN. É um pouquinho estranho. Em alguma língua, quando eu criei esse Instagram, eu fui pesquisando no Google Tradutor, Leão Cigano. Eu não sei em qual língua que é, se alguém souber aí, quiser me falar, porque tinha 300 lá, eu fui clicando até achar uma, que saiu isso, Gypsy Lion. Porque Gypsy é com G, geralmente, né? Que seria cigano, isso. Né, em inglês. Gypsy em inglês. Mas não é inglês, é uma língua totalmente estranha lá que eu achei no Google Tradutor, peguei e coloquei esse nome. Entendi. Por que Leão Cigano? Porque eu sou leonino, com ascendente leão, lua em leão e mercúrio em leão. Puxa, tudo em leão. Tudo em leão. É um verdadeiro leão. Então, e chama Leonardo, né? E chama Leonardo. A Léo. Léo. Então, por causa disso, eu usei esse trocadilho aí Ficou ótimo. Pra fazer esse arroba aí. Mas é isso, me sigam lá. Léo. Segue lá, gente, o Léo. E ele faz as leituras online, né, Léo? Se precisar também de magia. Quer deixar um WhatsApp aí também pro pessoal? Beleza, vou deixar. O WhatsApp é 11 9 6457 9210. Depois vocês voltam aí, vocês não entenderem, vocês repetem o vídeo. Fechou. Mas, além da parte oracular, né, como eu ia complementando aqui, eu também trabalho com a magia divina. Não é uma coisa banal, tá, gente? Eu não saio fazendo magia para todo mundo. Se eu identificar que existe uma necessidade, que existe realmente ali um espaço para isso, beleza, eu vou pegar o seu nome, quarta-feira, levo o seu nome lá, a gente faz uma magia para você e ajuda você em alguma questão, mas não é uma coisa assim, tô com uma dor aqui no cotovelo, uma dorzinha no joelho, uma dor de cabeça, vamos fazer uma macumba? Não é assim também, entendeu? Então, só para deixar claro, são pessoas... Não é aleatório, né? Não é aleatório. Eu tenho que realmente identificar que existe uma necessidade, né? Porque magia dá trabalho. Quem é mago sabe que dá trabalho. A gente se envolve com a energia da pessoa, a gente mexe com quem está por trás da pessoa, com quem não quer que a pessoa fique bem. Sim, de fato. Né? Então, não é uma coisa assim muito agradável, mas a gente faz porque a gente ama isso, a gente gosta disso, a gente não cobra por isso, não ganha, não vive disso. Entendeu? Então, realmente, se você precisa, maravilhoso. Se não, cara, melhore sua conduta, suas decisões, suas ações, sua mentalidade, as suas crenças. Isso provavelmente já vai resolver os seus problemas. Perfeito, Léo. Gente, antes da gente finalizar aqui o Coluna de hoje, gostaria de agradecer todo mundo que tem estado aqui conosco assistindo este episódio. Peço que vocês possam seguir o Coluna Invisível no Instagram. Nós temos lá o @Coluna Invisível. No TikTok também, no nosso canal TikTok, tem os cortes do Coluna, @Coluna Invisível. Temos também o canal de cortes no YouTube, que é o Coluna Invisível Cortes, que lá vamos ter os cortes daqui da entrevista com o Léo, bem como de todas as outras entrevistas, os principais momentos, né? Quando ele me deu uns tapas na cara necessário aqui, super importante. Ele não, né? O cigano me pegou, ele diz assim, eu sou só um instrumento, né? Sou eu ou o guia, né? Ele ou o guia, e o leão.
E é isso, pessoal. Deixa um like aí pra gente, compartilha esse link no grupo da galera da igreja, né? Principalmente se você for protestante, né? Divulga lá, por favor, né? Tem muitas histórias boas aqui, a gente brinca, mas falando sério, assiste aqui, que se você pegou desse ponto pra frente, volta pra trás. Tem muita coisa bacana. E dá uma moral pra gente também lá no LeoCard, tá? @leo.card no Instagram. Segue a gente, que tá com um projeto bem legal aí, na parte aí de expansão da consciência. A gente tá falando, vamos começar um ciclo de palestras aí também, a questão da expansão da consciência, alguns cursos. Então, tem o meu trabalho aí que eu falo um pouquinho sobre isso. Quem quiser conhecer mais, tem o meu canal no YouTube também, o @leonardocard. Pode me seguir lá também e assistir alguns vídeos que a gente tem no TikTok. E é isso, tá bom, pessoal? Léo, dá as suas últimas considerações para o público e eu te agradeço, irmão, por tudo, principalmente aqui pela leitura, pela franqueza e simpatia também. Gratidão. Obrigado, irmão, obrigado. Olha, se eu puder deixar alguma mensagem para alguém, eu acredito que seria o seguinte: sempre busque uma melhor versão de você mesmo. Em tudo, em tudo. Se você pode ser melhor nisso, você sabe que você pode ser melhor, se esforça para ser. Eu não falo isso só para vocês, eu falo isso também para mim. Porque, para quem não sabe, quando eu jogo tarô, quando eu passo uma mensagem para qualquer pessoa, muitas vezes, se eu estou sendo canalizado por uma consciência superior, essa consciência ela é tão inteligente, cara, que ela não dá conselho só para quem eu estou atendendo, ela dá conselho para mim também. Muitas vezes eu estou falando uma coisa, eu falei, cara, eu acabei de falar a solução para um problema que eu tinha lá. Então, se vocês tiverem a oportunidade de buscar autoconhecimento, estudos, informações de como se tornarem pessoas melhores para vocês, para as pessoas que convivem com vocês, eu acredito que vocês estão cumprindo o seu propósito de vida. É assim que a gente cumpre o nosso propósito de vida, se é que há um. É simplesmente buscar a versão que existe aí, né, nesses fragmentos, nesse grande universo, que é a melhor que a gente possa ser. E se a gente continuar buscando isso, eu acredito que a nossa vida, a nossa passagem aqui, ela vai valer a pena. É isso. Pô, cara, mais uma vez, obrigadão, meu irmão. Mais um querido amigo, uma aula aqui de tantas coisas, né, práticas vividas, né, experiência literal do Léo. E eu só te agradeço por ter trazido isso tudo e ter compartilhado com a gente aqui do Coluna. Que isso, cara. Obrigado, eu agradeço de coração pela oportunidade. Quem sabe, né? Venho mais vezes aí, a gente conversa mais. Com certeza. Tem muita coisa ainda para falar. Porta aberta aqui pra gente sempre, pra você sempre. E, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Tenham todos um excelente final de semana, né? Uma excelente semana. E até o próximo